Hello, people. How are you? Espero que todos estejam bem. E hoje, então, vamos começar uma nova matéria. Já falamos sobre o passado, sobre o presente e agora vamos falar sobre o futuro. E o futuro tem duas formas: o will e o going to. Vamos ver cada um separadamente para que vocês consigam entender eles bem direitinho. Vamos começar? Vamos lá, então. O will indica que algo foi decidido no momento da fala ou que estamos falando de um futuro incerto. O que isso significa? Eu pergunto para você, assim, na hora que a gente chega num restaurante: o que você vai comer? Então, eu quero saber no futuro o que você vai comer. Você não sabia ainda o que você vai comer, portanto, você vai decidir naquele momento. Então, você vai usar o will. Ou então, a gente está conversando sobre comer alguma coisa. E você, por exemplo, quer comer um hot dog. Então, você está imaginando, é incerto, você não tem certeza. Então, você usaria neste caso o will. Vamos aos exemplos que fica mais fácil para entender. Olha lá, a gente então pode usar ele para oferecer alguma coisa. Offering to do something. Então, nós vamos nos oferecer. Então, that bag looks heavy. I will help you with it. Então, olha lá, essa sacola parece pesada. Eu vou te ajudar. Eu acabei de decidir que eu vou te ajudar. Eu não tinha planejado fazer isso. Então, a gente também pode usar ele para concordar com alguma coisa. Olha lá, agreeing to do something. Então, vamos à nossa conversinha de exemplo ali, ó. You know that book I lent you? Então, você sabe aquele livro que eu te emprestei? Can I have it back if you have finished with it? Então, você pode me devolvê-lo se você já terminou de lê-lo? Aí você responde, Of course, I'll give it to you tomorrow. Com certeza, eu vou te trazer ele amanhã, ou eu vou te dar ele amanhã. Eu acabei de decidir que eu vou fazer isso. Eu não sabia que eu precisava fazer isso antes, certo? A gente também pode usar o will para falar sobre uma promessa que estamos fazendo. Promising to do something. Então, thanks for lending me the money. I'll pay you back on Friday. Então, eu estou te agradecendo ali. Ó. Obrigada por me emprestar o dinheiro. Eu vou te devolver na sexta-feira. I will pay you back. Então, é algo que eu acabei de decidir. I won't tell anyone what happened. I promise. Aqui, ó, eu estou prometendo que eu não vou contar para ninguém o que aconteceu. Então, acabou de acontecer e eu acabei de decidir que eu não vou contar para ninguém. A gente também pode usar o will para pedir para alguém fazer alguma coisa lá. Asking somebody to do something. Will you please be quiet? I'm trying to study. Então aqui eu estou pedindo para que você fique quieto. Você, por favor, ficará quieto? Eu estou tentando estudar. Will you shut the door, please? Quando você sair então da sala, você, por favor, feche a porta, por favor? Ou então você fechará a porta, por favor? Então, é algo que está no momento. Decidi agora e estou te pedindo para fazer isso. Beleza? O will, então, assim como a gente está vendo aqui nos nossos quadros, ele mostra pra gente que ele se basta com todas as pessoas. Então, se eu falo que eu vou dançar, eu vou falar I will dance. Se eu falo que você vai dançar, you will dance. Se eu falo que ele vai dirigir, he will drive. Se eu falo que nós vamos dirigir, we will drive. E assim por diante, certo? Então, o will serve para todas as pessoas. A gente vai usar então a pessoa, o will e o verbo que vai ser feito. Então, ela vai jogar futebol. She will play soccer. Nós vamos ler o livro. We will read the book. Eles vão cantar. They will sing. Então, o will serve para falar de todas as pessoas com todos os verbos. Na negativa, ele também se basta. E aí ele vai virar won't ou will not. Então, se eu falo para você que eu não vou dançar, I won't dance ou I will not dance. Você não vai dançar. You won't dance ou you will not dance. As duas formas são corretas. A gente pode usar a contração ou a gente pode usar as palavras separadas. No dia a dia, vocês vão ouvir muito mais a contração e
é muito mais simples também para a gente falar, né? Ele sai bem mais rápido e bem mais fluido. Won't. E da mesma forma que na afirmativa, a negativa também vale para todas as pessoas. Então eu posso falar I won't, you won't, he won't, she won't e assim por diante. E os verbos continuam normalzinho na frente. Beleza? Quando a gente for fazer uma pergunta, a gente então vai começar com o will. Então, eu vou dançar? Will I dance? Você vai dançar? Will you dance? E assim por diante. Então, o will se basta para todas as pessoas. A gente não precisa fazer modificação nenhuma no verbo e assim fica mais simples para a gente fazer as nossas frases de futuro. Beleza? Aí nós temos uma forma de falar sobre o futuro, que é o futuro contínuo. Isso em português não existe. Ele é errado quando a gente fala no português, né? Eu vou estar fazendo, eu vou estar falando. Mas no inglês isso é correto. Isso indica que alguma coisa vai estar acontecendo no futuro. Vamos estar executando esta ação no futuro. Da mesma forma que a gente aprendeu no present continuous, que a ação está acontecendo no presente. No past continuous, que a situação estava acontecendo no passado, aqui a ação vai estar acontecendo no futuro. Então vamos lá, ó. O exemplo fala assim: I'm going on holiday on Saturday. Então, olha só, eu já estou falando do futuro. Eu vou sair de férias no sábado. Essa expressão going to indica futuro e a gente vai ver ali um pouquinho mais pra frente. O que importa pra gente é a continuação dessa frase, ó. This time next week. Então, olha lá, ele está falando sobre este momento, este horário na próxima semana. Então, ó, estamos falando o que nós vamos estar fazendo na próxima semana. This time next week, I will be lying on a beach, swimming in the sea. Então, o que eu vou estar fazendo semana que vem neste horário, já que eu vou estar de férias? Eu vou estar deitado na praia e nadando no oceano. Beleza? E é uma situação que eu já estou imaginando que vai estar acontecendo, certo? Falei para vocês que o will é incerto. Eu estou tendo esta premonição aí de que vou fazer isso na semana que vem. Então eu vou estar lá quietinho na praia, relaxando, e eu vou nadar no mar. Beleza? O próximo exemplo fala lá, ó. Don't phone me between 7 and 8. Então, o que eu tô falando pra você aqui, ó? Não me ligue entre as 7 e as 8. Opa, vai acontecer alguma coisa entre 7 e 8 horas, ó. I will be having dinner then. Então, o que eu vou estar fazendo entre as 7 e as 8 da noite? Eu vou estar jantando. Eu vou estar fazendo esta ação. É o meu horário de janta. Portanto, não me ligue. Eu não vou te atender. Beleza? Mudando de ares, então, a gente tem outra forma de falar do futuro, que é o be going to. Esse be é o verbo to be e a gente conjuga ele, então, quando a gente for falar do futuro. E qual é a diferença dele para o will? Quando a gente usa o going to, a gente tem certeza de que isso vai acontecer no futuro. São decisões que já foram tomadas, são planos que já foram feitos. É um futuro certo. Vamos aos nossos exemplos, ó. I'm going to do something. I have already decided to do it. I intend to do it. Então vamos lá, ó. Quando eu uso o I'm going to do something, eu vou fazer alguma coisa, é porque eu já decidi que vou fazer. Eu tenho a intenção de fazer isso. Os meus planos são esses. Vamos ao primeiro exemplo ali, ó. Temos uma conversa. There is a film on television tonight. Então tem um filme na TV hoje à noite. Are you going to watch it? Então eu quero saber se a pessoa se planejou para assistir este filme. Você vai assisti-lo? É uma coisa que está nos seus planos? Estamos então ali usando o going to. E como eu disse para vocês, o verbo to be é conjugado. Como eu estou falando sobre você e you, o verbo to be que a gente usa é o are. Are you going to watch it? Então a gente tem o going to ali com o ing e o próximo verbo vem normal, olha lá, watch. Aí eu te respondo: No, I'm tired. I'm going to have an early night.
Então eu estou muito cansado, eu não vou assistir o filme. O que que eu vou fazer ao invés disso? Eu vou ir dormir cedo. I'm going to have an early night. Eu já tinha decidido que eu não ia assistir o filme e que eu iria dormir cedo. Por isso eu estou usando o going to. Eu não estou usando o will. O próximo exemplo ali, ó. I hear Ruth has won some money. What is she going to do with it? Então eu ouvi que a Ruth ganhou um dinheiro aí. E eu quero saber, o que que ela vai fazer com esse dinheiro? Quais são os planos dela? Qual é a decisão que ela teve para esse dinheiro? E a pessoa então me responde: She's going to buy a new car. Então, o que que ela vai fazer ali com esse dinheiro que ela ganhou? Ela já decidiu que ela vai comprar um carro novo. Aqui a gente tem o she, certo? Então, o verbo to be é is. What is she going to do? She is going to buy. Beleza? O nosso último exemplo ali, ó. This food looks horrible. I'm not going to eat it. Então, o que que aconteceu aqui? A comida está com uma cara horrível. Eu já me decidi que eu não vou comê-la. Como a gente já sabe, o verbo to be a gente usa só um not na frente dele para fazer a negação, né? Por isso a nossa frase aqui fica com I'm not going to eat. Beleza? Vamos. Continuando então, a gente pode dizer que o be going to é usado para falar de situações que são óbvias que vão acontecer no futuro. Vamos ao nosso exemplo aqui que fica mais simples para entender. Temos aqui uma situação acontecendo. Qual é a situação? The man can't see where he's walking. Então a gente tem um cara ali que não consegue ver para onde ele está andando. There is a hole in front of him. E tem um buraco na frente dele. É certeza, a gente sabe que o que vai acontecer é que ele vai cair no buraco. So, he's going to fall into the hole. When we say that something is going to happen, the situation now makes us believe this. Então, essa expressão, alguma coisa is going to happen, vai acontecer, é porque a situação que está acontecendo faz com que a gente tenha certeza do que vai acontecer. Então, por exemplo, você está estudando muito e aí alguém te vê estudando e essa pessoa fala assim: He's going to go great in the test. Porque eu tenho certeza que você vai bem no teste, porque você está estudando muito, você se dedicou muito. É uma coisa que é óbvio que vai acontecer. Então, aqui nessa nossa situação, the man is walking towards the hole note. So he is not going to fall. Então, o que está acontecendo ali, ó? O homem está andando em direção ao buraco. E aí, o que vai acontecer? É certeza. Ele vai cair dentro do buraco. He is going to fall into it. Beleza? Então, a gente usa o going to para falar de situações em que a gente já decidiu, já planejou, ou então que é certo que vai acontecer. A nossa situação presente indica que não existe outra forma disso mudar. A gente sabe que este vai ser o futuro da situação. Muito bem, então, o que a gente precisa lembrar aqui, a formação do be going to, ele tem o verbo to be, e por isso a gente precisa prestar atenção em quem está fazendo a ação. Então, se eu falo que eu vou, I'm going to. Se eu falo que você vai, you are going to. Se eu falo que ele vai, he is going to. Se eu falo que ela vai, she is going to. Se eu falo que ele ou ela neutro vai, por exemplo, eu estou me referindo a um cachorro, a uma escola, a um objeto, a gente fala it. It is going to. Se nós falamos sobre nós, we are going to. Se estamos falando sobre vocês, né, plural, you are going to. Se falamos sobre eles ou elas, they are going to. Na negativa, a gente só precisa então acrescentar o not depois do verbo to be. Lembrando que ele pode ser escrito por extenso ou a gente pode contraí-lo. Então eu posso dizer lá, ó, I'm not going to, mas eu poderia ter contraído o I am falando I'm not going to. You are not going to poderia virar you aren't going to.
He is not going to, poderia he isn't going to. She is not going to, vira she isn't going to. It's not going to, it isn't going to. We are not going to, we aren't going to. You are not going to, you aren't going to. They are not going to, they aren't going to. E como a gente já sabe, o verbo to be vem sempre no começo para fazer a pergunta. Então vai ficar: Am I going to? Are you going to? Is he going to? Is she going to? Is it going to? Are we going to? Are you going to? Ou are they going to? E a gente vai pôr o verbo normal na frente. Então eu posso falar: I'm going to travel. Eu vou viajar. Eu não vou viajar. I'm not going to travel. Eu me pergunto: eu vou viajar? Am I going to travel? E assim eu vou com todos os verbos. Todos os verbos ficam na forma normal deles, beleza? E só para a gente encerrar, então, como a gente já viu sobre o passado, a gente pode usar a expressão going to no passado. O que significa isso? Você não acabou de falar que going to é futuro? Então, mas eu posso falar, por exemplo, I was going to do something. Por quê? Eu tinha a intenção de fazer isso, eu tinha planejado fazer isso, mas alguma coisa aconteceu e eu não consegui fazer. Por isso eu consigo usar a expressão going to no passado. Vamos aos exemplos ali, ó. We were going to travel by train. Olha só, nós íamos viajar de trem. E aí, mas o que aconteceu? But then we decided to go by car instead. Então a gente mudou de ideia. Olha lá, tem um but. But é mais. Mas a gente decidiu viajar de carro, que era mais simples, né? A próxima frase é lá. Did Peter do the examination? Então, o Peter fez o exame dele? No, he was going to do it, but he changed his mind. Então, o que aconteceu ali? Ele ia fazer o teste, mas ele mudou de ideia. Então, era algo que era certo, mas que não aconteceu. A próxima. I was just going to cross the road when somebody shouted stop. Então, o que estava acontecendo ali? Ó? Eu ia atravessar a rua ou a rodovia quando alguém gritou, pare! Provavelmente tinha um carro vindo. Então, era algo que ia acontecer. Olha lá, I was just going to cross. Eu ia atravessar a rua. You can say that something was going to happen, but didn't happen. Ou seja, a gente então pode dizer de algo que a gente ia fazer ou de algo que ia acontecer. Olha lá. I thought it was going to rain. Then the sun came out. Então, ia acontecer o quê? Ia chover, olha lá. Eu achei que ia chover. I thought it was going to rain. Mas daí que aconteceu? O sol apareceu. The sun came out. Beleza? Fácil aí então falar sobre o passado do futuro? Não se preocupem, ele é bem simplesinho e ele não cai muito ali na nossa vida. O importante então é a gente lembrar que quando a gente vai falar sobre o futuro, a gente pode usar o will, que é uma situação em que a gente acabou de decidir ou que é incerta para o futuro, a gente não tem certeza que isso vai acontecer, ou então do nosso amigo be going to, que é quando a gente já fez os planos, as coisas estão certas de que vão acontecer. A gente só precisa então lembrar de conjugar o verbo to be dependendo da pessoa que está praticando a ação. Como sempre, para que vocês não fiquem com dúvidas, temos algumas atividades para prática e fixação. Caso tenham qualquer dúvida, é só me mandar uma mensagem, estou por aqui para ajudá-los. A gente se vê na próxima aula.